Deus pode tirar o Espírito de Deus de alguém? Né? Então, eu sei que muitos, né, cristianismo moderno crê na perda de salvação. Quero dizer que até 100 anos atrás, né, tanto o Velho Testamento quanto 2000 anos da história da igreja, nunca existiu esse negócio de perda de salvação. Não existe perda de salvação, né? Eu tenho uma série de mensagens que está sobre os 5 pontos do calvinismo, são 12 mensagens de 1 hora, está no YouTube, entendeu? Ela esclarece muito detalhadamente essa questão, né? E muitas outras, mas esta principalmente. Que, né, ninguém pode perder a salvação, porque a salvação não é uma obra nossa. Se eu pudesse perder a salvação, se eu pudesse perder, irmão, se a gente pudesse perder a salvação, provavelmente a maioria aqui já perdia antes de sair desse culto. Você já perdia aqui dentro mesmo. Entendeu? E se não perderia aqui dentro, na primeira esquina ali, você já ia perder ela. Entendeu? Porque salvação é coisa de perfeição. E quem consegue ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora ser perfeito? Ninguém consegue. Salvação é uma obra de Deus, não adianta. E um filho de Deus não pode deixar de ser filho. Então, mas eu sei que muitas pessoas acham que Deus pode perder a salvação, porque Davi falou assim, no Salmo 51, quando ele faz uma oração, arrependido pelo pecado do adultério que ele fez com Betseba, né? Quando ele faz uma oração ali, ele fala, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. E baseado nesse daí, muitos cristãos acham que pode tirar, a pessoa pode perder a salvação, né? Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Ali não está se referindo ao Espírito Santo no sentido de salvação. Ali está se referindo, por quê? Primeiro nós temos que atentar para um detalhe muito importante aqui. Davi não tinha o Espírito Santo como morada. E Davi não estava salvo. Jesus não tinha morrido ainda. Davi não estava salvo. E ele não tinha o Espírito Santo como morada. Davi seria salvo. Lembra que eu falei? Ele seria salvo, ele não estava salvo. Ele seria salvo. Jesus teria que vir morrer na cruz ainda, para ele ser salvo, né? Então ele seria, uma coisa é estar, outra coisa é ser. É bem parecido, lógico, né? Mas são coisas diferentes. Então o Espírito Santo não fazia morada, porque o Espírito Santo, ele já agia no Velho Testamento, ele já operava, ele já se manifestava, ele já era Deus, ele era poderoso, ele agia, ele fazia, mas ele não era morada. O Espírito Santo só veio fazer morada. E morada é quando se refere à salvação. Ele só veio fazer morada, só se tornou filho de Deus mesmo a partir da vinda de Jesus Cristo, né? Então, o que acontece? Quando ele diz, no Velho Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo como morada, mas o Espírito Santo estava sobre aqueles profetas, aqueles grandes homens de Deus, com poder, e agia na vida deles. Então o que aquelas pessoas tinham, não era o Espírito Santo como Salvador, mas eles tinham o Espírito Santo com poder, com unção, que agia, que operava, que manifestava o poder. Com que força você acha que Davi venceu todas as guerras que ele venceu? Com que força você acha que Davi venceu o gigante Golias? Com a força da unção do Espírito Santo que estava sobre ele, mas ele não tinha morada, ele não estava propriamente salvo. Entendeu? Então que espírito era esse que Davi tinha um temor de que o Senhor Deus retirasse dele? Que espírito era esse? O Espírito, a unção do Espírito, o poder do Espírito, o agir do Espírito, a obra do Espírito na vida dele. Era isso que ele tinha o temor que tirasse. Não estava se referindo à salvação. Entendeu? Não estava se referindo à salvação, né? A salvação veio depois, só com Jesus. Lógico, repetindo, aqueles irmãos santos do Velho Testamento, eles foram salvos por Jesus, pela morte de Jesus na cruz, assim como nós.
Mas isso não tinha se tornado prático ainda para eles. Para nós já é prático, isso já aconteceu. Para eles não se tornou. Né? Tem até um salmo que fala que Jesus, quando morreu, ele desceu e pregou o evangelho aos mortos. Né? E, baseado nisso, os católicos acham que a gente pode orar pelos mortos para, depois que morreu, ser salvo. Né? Mas alguns teólogos acreditam que essa passagem, né, que Jesus pregou o evangelho aos mortos, não é que alguém depois de morto tenha uma chance de ouvir o evangelho e se converter. Não é isso. Aqueles santos que creram que o Salvador viria, eles morreram sem ver a promessa, correto? Eles morreram sem ver. Então, Jesus desceu ao inferno e pregou para esses que creram em Jesus enquanto estavam vivos. Ele chegou e falou: olha, é o seguinte, ó, vocês que creram em mim, que eu viria, eu vim avisar vocês que eu vim. Eu já estou aqui, vocês já estão salvos. Entendeu? Alguns teólogos creem nisso. Nem todos têm essa concordância, mas faz bastante sentido. Né? É um tema que nem todos os teólogos concordam com isso. Mas faz bastante sentido, né? Porque a única coisa que pode ser é isso, porque pregar para o morto se arrepender, lógico que não existe isso. A Bíblia é bem clara em relação a isso, né? Então, esse espírito aqui é o poder do espírito. Por exemplo, Saul não era crente, irmãos. Não. Saul não era crente. Saul foi para o inferno. A Bíblia é bem clara, Saul se suicidou, Saul não fez tudo errado, Saul não era crente, Saul não era cristão, Saul não foi salvo. Mas o Espírito de Deus estava sobre ele e operava, e agia, tudo que Saul fez, e inclusive a Bíblia diz que Saul profetizava, e não era falsa profecia não, ele profetizava pelo poder do Espírito, né? E houve momentos em que Saul obedeceu e o poder do Espírito estava sobre ele. Quando Saul parou de obedecer, o poder do Espírito saiu. Mas não foi a salvação que saiu de Saul, porque a salvação ele nunca teve. Não? Então não retire de mim o teu Espírito. Davi estava referindo não tirar o poder. O Espírito Santo é que guiava ele, que conduzia, que dava as vitórias, que agia. Né? Era isso que ele estava o temor de perder, não era de salvação. Né? Porque a salvação ele nem a possuía. Ele tinha no sentido de que ele sabia que ela viria. Ele sabia que ele seria salvo, mas dizer que ele já tinha a salvação, ele não tinha não. Os cristãos do Velho Testamento não tinham a salvação, mas eles tinham a certeza que a salvação viria, que o Salvador viria. Né? O que não tem tanta diferença também, né? Porque o que acontece? Quando morre um salvo, alguém que já está salvo, ele morre e fala assim, bom, o dia do julgamento não veio ainda, né? Mas Jesus já veio, eu sou crente, eu sou salvo. Então já entra no gozo, ele já entra no gozo. E os cristãos do Velho Testamento, Jesus não veio ainda, mas eles tinham fé, tanta certeza que ele viria, que nada mesmo, eles também entraram na paz já, porque sabiam que ele viria, né? É aí onde a gente precisa entender que o crente não pode perder a salvação, mas pode ser retirado o poder do Espírito, a ação do Espírito, e o Espírito começa a não agir mais com aquela pessoa, não usar mais ela como instrumento, né?